Boa noite, amigos. Tudo bem? Tudo jóia? Um prazer estar aqui com vocês novamente em mais uma live da Casa de Francisco, tá? Pergunto para vocês, me veem e me ouvem bem? Vamos lá. Com o retorno de vocês, eu posso começar então. Agradeço mais uma vez o convite a Simone, tá? A Casa de Francisco, por essa oportunidade. Sou muito feliz de estar aqui e de trabalhar nessa casa maravilhosa. Boa noite, Diana. Boa noite, Evandro. Me sinto acolhido aqui entre amigos, tanta gente querida. Oi, Eudislan, boa noite. Parabéns por sua fala, viu? Foi muito boa, assim como a de Gabriela ontem. Luciana. Ok, som e imagem bem, né? Então, podemos começar. Vamos lá, então. Nosso tema de hoje é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. São os itens 5, 6 e 7, o ponto de vista. E eu começo a minha fala de hoje com uma história, tá? E a partir dessa história, o desenrolar dessa história vai nos fazer refletir e é o mote do nosso tema de hoje, tá? Então, muito bem, imaginem uma senhora que olhava pela janela todo dia e via que sua vizinha estendia as roupas no varal ainda sujas, tá? E ela estranhava, isso se repetia dia após dia. A senhora observava, de sua janela, que a sua vizinha estendia as roupas no varal e as roupas ainda repletas de sujeira. E ela pensava, poxa, que mulher desatenta, Como pode ser assim, Estender as roupas no varal ainda cheias de sujeira. Bom, até que um dia essa senhora percebeu que o que estava sujo era a sua própria janela, Ou seja, com vidro sujo, ela via tudo sujo, Muito bem. Moral da história, para o nosso encontro de hoje. Quantos julgamentos levianos equivocados já fizemos porque temos a vista encardida, Quando avaliamos algo com um ponto de vista viciado pelo preconceito, pela maledicência, certamente não faremos um juízo preciso. Portanto, muitas vezes, talvez na maioria das vezes, o objeto da nossa avaliação, às vezes, não é tão feio quanto enxergamos, tá? Com essa historinha, a gente começa o nosso encontro de hoje sobre o ponto de vista, tá? E, em suma, quem conhece esse trecho, esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, vai ver que a mensagem nesse item é: quando se acredita na vida futura, ou seja, na imortalidade do espírito, na continuação da vida após a morte, muda-se completamente a forma como nós encaramos a vida terrena, Concordam? Sim, vamos ver. Eu separei aqui para a gente entender como a crença ou a certeza ou a fé na vida futura muda completamente a forma como a gente encara a vida terrena, Primeiro de tudo, a fé ou a crença ou a certeza na vida futura muda o nosso ponto de vista diante da dor. Concordam? Olha, acreditando e entendendo a vida futura e pelos princípios da reencarnação, nós entendemos que as dificuldades que a gente vive são de duas naturezas, Ou são provas, ou seja, escolha do espírito, E aí tem em vista o futuro, um futuro glorioso, Se vence essa prova a contento, com resignação, com superação, etc. E essas dificuldades que a gente vive também podem ser expiações, ou seja, resultado da lei de causa e efeito, Fruto da nossa colheita, dos nossos delitos do passado, tanto desta vida quanto de uma vida anterior. Então, isso muda o nosso ponto de vista diante da maneira como a gente encara as vicissitudes, os dissabores da vida, A gente passa a encarar com mais resignação, porque nós entendemos, temos
esse discernimento e isso nos dá uma força extra, né, para superar essas dificuldades. E com a fé na vida futura, cumpre-se a promessa, a predição de Jesus quando ele diz: bem-aventurados os aflitos. Né? Aí nós entendemos como são afortunados aqueles que sofrem, porque para eles pode ser uma libertação de um ciclo, né, de erros, de faltas cometidas e que, suportadas com resignação, com paciência, com fé, com esperança, essas aflições logo passarão, né? E se tirará delas um proveito, ou seja, um aprendizado, e sairemos dela vencedores, afortunados, ou, como diz Jesus, bem-aventurados, né? E aqui eu lembro uma outra passagem do Evangelho que diz que a verdadeira tragédia não é o mal que acontece conosco, né? Mas o mal que a gente pratica, né? Mas esse é assunto para outro item do Evangelho que a gente pode abordar num outro momento, tá? E antes da gente ir para um outro ponto de vista, é preciso a gente entender que os dissabores, as dificuldades, as vicissitudes são passageiras, são um brevíssimo instante diante da imortalidade do espírito, das existências que já tivemos, né, e que teremos em diante e que passarão, porque tudo na vida passa. Já falamos isso aqui alguma vez, né? Tem uma frase, antes da gente encerrar esse raciocínio, que, olha, eu já vi essa frase atribuída de Buda a Renato Russo, passando por Carlos Drummond de Andrade. A autoria não é muito importante, mas o conteúdo dela nos faz pensar, que é: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. É exatamente isso, né? Nem toda dificuldade que se vive gerará necessariamente sofrimento. Se esse sofrimento, né, que na verdade, se essa dificuldade for encarada, né, com um ponto de vista da vida futura, né, de que as dificuldades que nós passamos não são imerecidas, nem são à toa, que elas têm uma causa justa e que elas têm um propósito, a gente tende a superá-las com mais resignação, né? Com mais força, ok? Então vamos adiante. Já vimos que muda o nosso ponto de vista, né? A crença na vida futura muda o nosso ponto de vista diante da dor. E eu diria que muda o nosso ponto de vista diante do próximo também. Porque nós entendemos que não somos estranhos uns aos outros. E aí nós entendemos o sentido profundo e verdadeiro da palavra irmão. Cria-se um sentido de fraternidade entre nós. Ou seja, fomos todos criados iguais por Deus, simples e ignorantes, tivemos o mesmo princípio e temos a mesma destinação, que é a perfeição, e teremos as mesmas oportunidades, né? Então, muda o nosso ponto de vista diante do próximo, né? Acaba, né, essa questão de superioridade, inferioridade, isso são contingências da vida material, né? A gente sabe que a vida é um carrossel, né? As encarnações, né, já são um carrossel à parte também. Então, a gente deve ter muito cuidado, muita cautela com esses julgamentos, né, de superioridade e inferioridade, né? Muito bem. E muda o nosso ponto de vista em relação ao próximo, né? A crença na reencarnação, na vida futura, na imortalidade da alma, porque vemos que principalmente aqueles familiares, aqueles próximos, mais próximos, não são estranhos a nós, né? Já tivemos outras existências ao lado deles e isso cria, de novo, né, um maior sentimento de fraternidade, de irmandade perante Deus, ok? Muito bem. E entendemos, inclusive, porque somos tão diferentes um do outro, né? Em moralidade, intelectualidade, entendemos que não fomos criados, ou pelo menos não nascemos, né, aqui nessa existência 0 quilômetro, ou seja, trazemos nossas virtudes, nossos vícios, que se manifestam na forma de tendências, aptidões inatas, enfim, né? Então, repito, a imortalidade, a crença na vida futura muda o nosso ponto de vista diante do outro, diante da forma como a gente enxerga o outro. Vamos adiante. Podemos dizer que a crença na vida futura, né, muda o nosso ponto de vista diante de nossas escolhas também.
porque a certeza da vida futura, de que a vida não acaba aqui, ela funciona, de certa forma, como um freio moral. Ou seja, faz a gente pensar duas vezes antes de tomar alguma escolha equivocada. Esse tipo de motivação, né, esse tipo de motivação moral, ainda é necessária no nosso tempo, no nosso estado evolutivo, né? A gente faz algo, deixa de fazer algo, tendo em vista penalidades ou recompensas futuras, né? A gente sabe que o ideal qual é? É a gente fazer o bem ou não fazer o mal, porque é algo natural. Porque, enfim, é de nós, né? Somos como criaturas de Deus, que viemos da perfeição, tentamos fazer o nosso melhor por mera questão de convicção, né? Mas sabemos que ainda é necessária essa motivação da gente entender que, opa, o que eu faço aqui hoje pode voltar contra mim nessa existência mesmo ou numa existência seguinte, então eu vou pensar duas vezes, vou rever minhas escolhas para agir da melhor maneira e não ser penalizado no futuro, tudo bem? Inclusive, eu sei que é chato, né? É aborrecido falar de certos temas, né, que são duros, mas a falta de fé na vida futura, ou seja, o materialismo, é um combustível para o suicídio também, né? Quando se acredita que acabando com a vida, pondo um termo à vida, estará acabado o sofrimento, isso aí pode inspirar, isso tem inspirado ao longo da história muitas pessoas a praticar o suicídio, porque acha que ali cessará a vida, quando a gente sabe que a vida não cessa, a vida não acaba com a morte do corpo físico, né? Então, a certeza, ou a fé, ou a crença na vida futura é um freio para as ideias suicidas, ok? Isso é importante a gente refletir. E o contrário é verdadeiro também. O materialismo, a crença no nada, é um combustível, é um argumento favorável ao suicídio, né? Isso tem de ser abordado, e isso, se não me equivoco, é tratado no Livro dos Espíritos, né? Inclusive no Evangelho também, tudo bem? Vamos lá para o último ponto, tá? A crença na vida futura muda o nosso ponto de vista diante da inefável, da inexorável morte, não é? A morte, e isso é um trecho aqui deste item, né, de Meu Reino Não É Deste Mundo, o ponto de vista, capítulo 2. A morte deixa de ser assustadora, não é mais a porta de entrada para o nada, né? Então, quanto é consolador a crença de que aquele ente querido que nos deixou, né, aquela pessoa querida que partiu antes de nós, está viva, bem viva, vivendo a vida do espírito, sem as contingências da matéria, né, sem a doença, sem a deficiência, enfim, sem as debilidades próprias da matéria. A pessoa está bem viva, com os sentidos apurados, enfim. Isso dá em nós, cria em nós uma resignação, um conforto, uma esperança, e nos dá a certeza do reencontro, né? Sabemos que quem partiu antes de nós, se existe um elo, um amor verdadeiro ali, aquele reencontro acontecerá. Então, repito, a fé na vida futura muda o nosso ponto de vista diante da morte, tá? E aqui eu queria só fazer uma ressalva antes de concluir, e essa ressalva está no Evangelho, tá? Em um desses itens, 5, 6 ou 7, né? No capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, o ponto de vista. Buscar os tesouros imperecíveis do espírito, ou seja, aquilo que a terra não come, ou seja, as virtudes morais, não significa negligenciar a vida presente ou a vida material. A esse respeito, o Evangelho diz que estamos submetidos a duas leis naturais, duas leis morais, duas leis divinas, que são a lei de progresso e a lei de conservação, segundo as quais nós buscamos de modo instintivo o nosso bem-estar,
o nosso conforto, tá? Então, é lícito, é válido, cada um trabalhar, suar a camiseta, buscar o melhor para si, enfim, para buscar o bem-estar. E aí tem uma frase no Evangelho que diz assim: a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionado pelo instinto de progresso e de conservação, ok? Então, buscar, repito, né, esses tesouros morais, a gente buscar aquilo que é essencial, não deve negligenciar, né, o nosso trabalho, a nossa busca, né, de melhorar a nossa condição material. O problema, e isso é enfatizado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, é o abuso dos prazeres terrenos em prejuízo dos interesses da alma, né? Quando a pessoa deposita toda a sua esperança, toda a sua expectativa, todo o seu esforço de vida na aquisição de bens materiais e esquece de amealhar, de acumular os tesouros da alma, né? Que nós carregaremos conosco para a próxima existência, para as próximas existências no plano espiritual, enfim. Então deve haver aí um equilíbrio, como em tudo na nossa vida, tudo bem? Então, pessoal, um grande abraço para vocês, um beijo no sorriso de vocês, tá? Que estejam todos bem, cheios de saúde, e espero reencontrá-los em breve. Estou com muita saudade de vocês, tudo bem? Então, tchau!